Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer para quem está chegando agora. Eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 10%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, compartilhem esse podcast com os amigos. E, para falar comigo, usem a caixa de comentários aí do Spotify, ou me mandem uma mensagem diretamente através ou do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no Twitter, no Threads, no Instagram e no Blue Sky, ou também você pode fazer um comentário aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio pelo YouTube. Por fim, eu tenho que reforçar o convite de sempre para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes, porque tem todos os links lá. Hoje vamos falar do fim de uma trilogia. É o filme Maxine. So, Maxine. Your agent tells us you're quite a popular name in adult film and entertainment, is that correct? I'm curious, did you always want to be in that line of work? I always wanted to be famous. If you need to read off the sides we gave you, just go ahead, all right? I know the lines. She turns to the camera and, through her trauma, addresses the lens directly. Maxine é o terceiro filme da trilogia de horror criada pelo roteirista e diretor Ti West, que é uma trilogia bastante curiosa porque é daquelas trilogias ou daqueles filmes, que foram crescendo com boca a boca. Quando eu ouvi falar, por exemplo, dessa trilogia, já estava no segundo filme, ou indo para o segundo filme. O segundo filme estava estreando, não sei ao certo. Para quem não sabe do que eu tô falando, é uma trilogia que começa no ano de 2022 com o filme X, que aqui no Brasil teve o título de A Marca da Morte. No mesmo ano, ele lançou o segundo filme chamado Pearl. E eu vou entrar mais em detalhes sobre esses dois filmes, até porque para entender o Maxine a gente tem que passar pelos outros dois. E aí, enfim, chegou o Maxine agora em 2024. O X, A Marca da Morte, o primeiro filme, é um slasher movie clássico. Na verdade, a trilogia é uma trilogia slasher ou homenagem aos slasher movies. Se você aí se passou pela sua cabeça o massacre da Serra Elétrica, você não está errado, porque o X é muito massacre da Serra Elétrica. O X é a história de um grupo de jovens que vão para uma fazenda no interior dos Estados Unidos, alugam uma casa ao lado da casa principal da fazenda para fazerem um filme pornô. E a atriz principal desse filme é a Maxine Minx, vivida pela Mia Goth, que, se você não sabe até esse momento, lá vou eu contar o que tá aí nas redes sociais há um tempão. A Mia Goth é neta da atriz brasileira Maria Gladys. Então, a personagem Maxine Minx é a atriz principal desse filme que eles estão tentando fazer ali no X. E aí, é claro, você pode imaginar que os atores e profissionais começam a desaparecer, coisas estranhas começam a acontecer, matanças, a gente vê, claro, mas tem todo aquele jeitão de filme slasher que a gente não sabe o que está acontecendo, os personagens somem e de repente são encontrados mortos, ou simplesmente somem e de repente um outro personagem encontra o outro personagem mutilado. Todos aqueles clichêsões de filme slasher, mas é um bom filme. Eu gosto do X.
E aí, na sequência, vem o Pearl. Do que se trata o Pearl? Lá no primeiro filme, você se lembra, eu acabei de falar pra vocês, que eles alugam uma casa ao lado de uma fazenda. Essa fazenda é gerida por um casal de velhos. E a velhinha é a Pearl. E ela acaba criando ali uma relação com a própria personagem da Mia Goth, a Maxine. E aí, então, o segundo filme, o Pearl, a gente volta no tempo, décadas antes, pra entender quem é essa personagem Pearl, quem é a velhinha. A gente vê ela mais nova e ela é também interpretada pela Mia Goth. O segundo filme, o Pearl, ele é, digamos, menos slasher um pouco do que o primeiro, mas ele tem uma coisa muito legal nos dois filmes, e no Maxine tem isso também, é o cinema como pano de fundo. Então, o primeiro filme é a produção de um filme pornô e a personagem da Maxine, a personagem da Mia Goth, a Maxine, ela quer ser lá uma grande estrela pornô, não necessariamente uma estrela pornô, ela quer ser uma grande estrela. Quando a gente volta no tempo e vai entender a história da Pearl, ela tem isso em comum. Ela também se vê como uma grande estrela, ela também vai ao cinema e vê aqueles filmes todos e sonha com tudo aquilo. Então tem o cinema por trás de tudo, tem o cinema por trás das histórias da trilogia do Ti West. Aí chegamos no Maxine. A história de Maxine se passa algum tempo depois dos acontecimentos de X. E aí eu respondo já aquela pergunta que você deve estar fazendo. Preciso assistir o X e o Pearl para poder assistir Maxine? Mais ou menos. Se você assistir Maxine por si só, você vai entender a história, você não vai entender quem é a personagem Maxine Minx, mas você vai entender a história daquela atriz pornô que agora quer ser uma atriz séria, de filmes sérios. E é essa história que nos é contada no início do filme Maxine. Se você tiver assistido só o X, tudo bem, porque o Maxine é diretamente ligado ao X. O Pearl é outra história. Não está diretamente ligado aos outros dois filmes, mas é interessante você ver a evolução, até porque tem um fio condutor dessa coisa do cinema que eu falei, perpassando as personagens e até essa relação entre a Maxine e a Pearl é o que dá o tom da própria trilogia. A Maxine não teria chegado onde chegou sem a própria influência da Pearl. Eu acho que as duas têm uma conexão astral, alguma coisa desse tipo. Mas então nós encontramos Maxine Minx agora no terceiro filme, Maxine fazendo um teste para fazer um filme sério. Ela agora já é uma atriz pornô consagrada e em meio às filmagens ela também faz aqueles shows, aqueles peeping shows na Los Angeles da década de 1980. Mas ela quer sair dessa vida, ela quer ser uma atriz séria e acaba conquistando um papel num filme de horror. E ao mesmo tempo, existe um serial killer à solta em Los Angeles naquele ano da década de 1980 que está matando garotas muito parecidas com a Maxine, inclusive garotas, moças que também fazem parte dessa indústria pornô, dessa indústria do entretenimento adulto, digamos assim. E aí, dois policiais começam a investigar essa história a partir de uma determinada morte, e a Maxine se vê em meio a toda aquela situação, em meio às mortes, mas ela ao mesmo tempo não quer colaborar com a polícia porque ela tem medo do passado lá de X, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui para quem não assistiu o filme, mas que existe uma situação, existem algumas coisas que aconteceram no passado, no filme X, que a Maxine quer esconder, ela não quer que isso apareça, isso até hoje não veio à tona. Enfim, essa é a trama principal do filme Maxine. O que eu achei desse filme? De cara, eu posso dizer que é o pior dos três. Quando eu digo pior, talvez essa palavrinha pior seja um pouco forte. Não é um filme ruim, é um filme ok, mas comparado com os outros dois, ele perde. Eu hoje coloco até no ranking o Pearl em primeiro, o X em segundo e o Maxine em terceiro. Por quê? Eu acho que Maxine tem algumas situações e personagens que não são desenvolvidos ou desenvolvidas e que o espectador fica naquela, sabe, a interrogação na cara? Pra que esse personagem tá aí?
Por que que isso aconteceu? Um exemplo, e aí, obviamente, você que não assistiu ao filme, eu já vou dar spoiler. Vou colocar o aviso de spoiler aqui. Spoiler! O personagem do Moses Sumney, que é o Leon, é aquele melhor amigo da Maxine. Ele trabalha ali na locadora de vídeo, embaixo de onde ela mora. A gente entende que ele é um personagem gay, a gente entende que ele é o melhor amigo dela. Ele até fala isso, eu sou o único homem que não quer te comer, não quer fazer alguma coisa com você. Ele fala alguma coisa desse tipo. A gente vê, por exemplo, que ele tá com um braço quebrado, mas e daí? Quem é esse personagem? Qual a relação dele com a Maxine? Por que eles são melhores amigos? Como é que eles começaram essa relação? A impressão que dá é que, e eu até li isso num texto do site Deadline, se não me engano, e eu concordo muito, a impressão que dá é que existia uma subtrama desse personagem e ela foi cortada na versão final do filme. Essa é a impressão que dá. Mas de qualquer forma, mesmo que você não formule essa teoria, é fato de que é um personagem subaproveitado. Ele poderia ser melhor desenvolvido. Outro exemplo, os personagens ali da Michelle Monaghan e do Bob Cannavale, que são os dois detetives, Detetive Williams e Detetive Torres. A gente vê que eles têm uma relação entre eles já investigaram alguma coisa. São personagens completamente subdesenvolvidos. Eu não entendi direito você colocar dois atores importantes nesses dois papéis e você ter depois só uma ceninha deles lá indo tentar resolver a história na mansão e depois o personagem do Bob Cannavale, o Detetive Torres, falando que ele é um ator que queria ter sido um ator, mas não foi, e morrer assim. Pra quê? Pra que você faz isso? Eu tive muito a impressão em Maxine que com o sucesso de X-Pearl, principalmente esse sucesso de boca a boca que eu falei, muitas pessoas quiseram participar do filme. Muitas pessoas devem ter se aproximado do próprio Ty West pedindo um papel no filme. Ou o contrário, ele deve ter oferecido vários papéis para várias pessoas famosas e as pessoas toparam. Basta vocês verem o elenco. Tem o Bob Cannavale, tem a Michelle Monaghan, Kevin Bacon, que até faz um personagem engraçado ali, vai. Tem o Giancarlo Esposito também fazendo um personagem engraçadíssimo, com uma peruca, e é cheio de outras participações especiais. A Halsey, a cantora Halsey, tem uma ponta no filme. Lily Collins, Sophie Thatcher, a Elizabeth Debicki, que faz a diretora, né, diretora do filme que a Maxine tá participando, a Elizabeth Bender. É muito nítido que o sucesso dos outros dois filmes deu ao Ty West dinheiro e prestígio para ele poder chamar essas pessoas. Mas às vezes você fica com dó de ver a Elizabeth Debicki, por exemplo, que também é outro caso de personagem mal desenvolvida para mim. Ela é uma diretora tida ali como durona, e ela fala alguns textos muito legais, mas fica por aí, não existe um desenvolvimento além disso, além daquele texto que ela tá falando ali pra Maxine. A impressão que dá é que a própria Maxine fica olhando pra ela, ouvindo aqueles textos que ela tá falando e dizendo, mas quem é você? De onde você veio? Por que você tá falando isso dessa forma aqui comigo? Me conte a sua história. A gente fica querendo saber um pouco da história dela, e isso nunca é contado. E por aí vai com outros personagens. Além disso, eu acho que o filme perde muito tempo, talvez o fato de ele colocar todas essas personagens e ter que dar um tempo de tela para todas essas atrizes, atores e personagens, o filme perde muito tempo com tramas, com subtramas que não vão para lugar nenhum. No final das contas, eu saí de Maxine me lembrando muito de um meme que circula por aí, aquele meme de reuniões que poderiam ser um e-mail. Sabe isso no mundo corporativo? Quando você faz uma reunião de 2 horas ou 3 horas, perde um tempo naquela reunião e tudo poderia ter sido decidido em um e-mail para todo mundo? Maxine, eu acho que é mais ou menos isso. É um filme de quase 2 horas, 1h45, que poderia ter sido decidido em 10 minutos, em 15 minutos, em um curta-metragem, em um adendo do filme X, quase que uma cena pós-créditos do filme X, porque o final também, quando a gente descobre, e é uma coisa até meio óbvia, a gente não sabe exatamente quem é
o assassino, mas a gente sabe que ele tá ligado ao passado da Maxine pela própria primeira cena do filme. Tem a revelação lá que é o pai dela, que é um desses pastores televangelistas, e aí toda aquela sequência final da filmagem, de toda aquela matança final, achei uma sequência muito mequetrefe pra ser a sequência final, a final do filme, a final da trilogia. Achei uma sequência mequetrefe que poderia ser uma sequência qualquer em qualquer filme slasher. Aliás, tem vários filmes slasher por aí, de Sexta-feira 13, Fred vs Jason e coisas do tipo, que tem sequências melhores do que aquela. Faltou grandiosidade, faltou mistério, faltou surpresa, faltou cenas bem filmadas. Acho que a sequência é meio confusa e o filme acaba deixando aquele gostinho de acabou? Era isso? A gente não se surpreende, a gente não fica empolgado, a gente não toma susto. Tem as cenas slasher ali de gente morrendo, cabeças sendo decepadas, sangue jorrando, mas é um filme slasher, você já vai preparado pra isso. Você sabe que isso vai acontecer, então ok, tudo bem, aconteceu. Mas e aí? E além disso? O fato é que criou-se uma expectativa muito grande, e é aquela velha história que você sabe, a expectativa é inimiga da realidade, para esse terceiro filme, em função de tudo que aconteceu, de todo o boca a boca, todo o bafafá em torno dos outros dois, e que o Ti West e todo mundo envolvido não conseguiu criar uma obra à altura. Aí você vai me perguntar, pô James, então você detestou o filme. Não detestei. Eu acho que é um daqueles filmes 3 estrelas, já adianto aqui a minha nota, 3 estrelas em 5, que você assiste e se esquece. Se não fosse o final da trilogia, se não existisse toda essa expectativa em torno do final da trilogia, se não existisse toda essa aura em torno da própria Mia Goth, que criou-se a atriz de filmes de horror do momento, que tá despontando, e aqui no Brasil principalmente, porque ela é neta da Maria Gladys. Se não existisse isso, seria um filme slasher apenas ok, que a gente ia assistir, os adolescentes principalmente iam assistir, gostar das cenas de matança e toca o barco, vamos pro próximo. Então é isso, esse foi mais um episódio de Meninos Eu Vi, sobre o filme Maxine. Me conte o que você achou de Maxine. Use aí os meus canais de comunicação, a caixa de comentários do Spotify, o meu site, cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, as minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Instagram, no Threads e no Blue Sky. E também coloque um comentário aí no YouTube se você estiver ouvindo esse episódio pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui, um grande abraço e até a próxima.